servir mais. Aí, então, ele parou de trabalhar comigo e não esteve mais em nenhum cargo na igreja. Mas eu percebi o valor disso e pensava, por que as igrejas não fazem o mesmo? Com os pastores que vão ficando idosos e já não podem mais atender uma demanda pastoral como titular da igreja, e eles poderiam ser úteis nesses campos. Então, como um pastor conselheiro, por exemplo, meu último cargo na igreja do Jardim dos Ipês, que foi no ano passado, eu fui pastor conselheiro, fiquei como pastor conselheiro durante um ano. Como a igreja é um pouco distante da minha casa, eu então tive que encerrar esse meu cargo lá, essa minha função, para mim ficar numa igreja mais próxima da minha residência, que é a igreja de Jacuí, que é a congregacional do Jacuí. Então, eu parei de trabalhar lá, mas trabalhei durante um ano assessorando o pastor Antônio Carlos, que ficou no meu lugar, no ministério lá na igreja. Então, eu vejo que essa mão de obra ainda pode ser útil. E por essa razão é que eu entendo que há lugar para isso. Agora, está faltando, talvez, visão, porque a maioria dos pastores, como eles não necessitam, eles falam, então, não vou adotar esse critério, né? E ficam trabalhando sozinhos e descartam praticamente o pastor mais antigo. Então, esse seria um dos trabalhos, uma das áreas que o pastor mais idoso, já aposentado secularmente, e às vezes até mesmo sem uma aposentadoria secular, mas que precisa até mesmo da ajuda da igreja para que ele possa exercer esse ministério. Aí vai depender, naturalmente, das condições da igreja. Então, eu sou totalmente favorável a isso, por experiência que eu próprio já passei e já vivi. Entendi. E é interessante, pastor, o senhor colocou essa questão, né, e a gente está conversando sobre esse tema, e a pergunta fala sobre o DAN, né, também, né, e é interessante, assim, que estatutariamente nós não temos função, né, nós não temos essa previsão, mas isso não significa que nós não possamos ter, né. Eu pensava muito, né, nesse tema hoje, sobre essa questão, por exemplo, nós temos uma demanda, enquanto Departamento de Atividades Ministeriais, de termos secretários de atividades ministeriais experientes, né? E foi conversado isso numa reunião nossa. Hoje não, professor. José Carlos, nós tivemos um problema técnico e, na realidade, nós estamos no ar apenas há 3 minutos. Houve um problema, não sei explicar, eu tinha colocado no ar logo no início com a vinheta, mas saiu do ar. Então, seria interessante a gente voltar dar uma reiniciada aí, porque senão as pessoas vão pegar as coisas do meio do caminho. Então, é como se a gente estivesse começando agora aí, tá bom? Agora, tá bom. Então, vamos refazer a apresentação, não é isso? Isso, é melhor. Então, vamos lá, né? Então, estamos aqui com o pastor Isaías Ferreira, né, que está conosco aí. Pastor Isaías está nessa condição de pastor aposentado, né? É o nosso entrevistado nessa noite. Estamos também com o pastor Deisiel Lima Vieira, né? Temos aí Deisiel Lima Vieira, que é o pastor responsável, hoje é o diretor do DEM, né, do Departamento de Evangelização e Missões. Nós convidamos para estar conosco também nessa noite, para conversarmos sobre esse assunto, né, tão importante que nós julgamos, que é realmente entendermos e alocarmos esse pastor que já está aposentado, que não está pastoreando uma igreja como pastor titular, e que com certeza existem muitas áreas de atuação desse pastor, seja na igreja local, seja no campo missionário, né, seja em tantas e tantas áreas. E aí eu quero trazer uma primeira pergunta para nós conversarmos, né? Como nós tivemos aí
pequeno problema técnico, a gente vai retornar à pergunta, e aí o pastor Isaías vai voltar novamente ao assunto. Mas, pastor Josias, pode botar a tua pergunta aí para os irmãos acompanharem. E essa pergunta diz o seguinte, irmãos: como, né, na denominação existem vários pastores idosos que exercem, né, que não exercem mais o pastorado titular? Seria possível o DAN, né, que cuida dos pastores, pensar em um plano para que as igrejas aproveitassem esses pastores como pastor conselheiro, pastor sênior, pastor intercessor, pastor colaborador, enfim, ajudando o pastor titular da igreja, sem interferir, claro, né, no governo da igreja, mas ajudando, apoiando, né, como esse pastor que tem muita experiência e que pode colaborar em muito, né, no ministério pastoral. E aí, eu quero convidar o pastor Isaías para falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente, assim, na experiência dele, né, que é um homem que já tem experiência aí, eu já estou com cabelos brancos, Deisiel também aí, né, mas não chegamos ainda à envergadura do pastor Isaías, né, então o pastor Isaías já tem mais experiência, muito mais experiência do que a gente aí, não é isso, Josias? Então o pastor Isaías pode falar para a gente aí, o que o irmão pensa. Ok, meus irmãos, essa questão é muito importante, realmente, porque quando o pastor ele chega a uma idade em que ele não pode mais, não tem mais condições, talvez físicas, até emocionais, para poder comandar ou atender a demanda de uma igreja como pastor titular, acontece dele ficar, muitas vezes, isolado, sem nenhuma participação no trabalho da igreja, e isso é uma perca, porque eu acho que se a igreja tivesse a visão de usar a experiência desses homens, poderiam ajudar bastante. Eu tenho esse pensamento, mas em função da experiência que eu já tive. Como eu desempenhei o cargo de presbítero por 32 anos, e depois, agora, com 21 anos, eu estou como pastor ordenado, então, eu vi passar muitos casos assim na minha trajetória. E eu mesmo tive a experiência de ter comigo o pastor Canuto Alves de Albuquerque, que foi um dos elementos de grande projeção na denominação no passado. Hoje ele já está na glória com o Senhor, mas durante o tempo em que eu assumi a igreja de Jardim dos Ipês no lugar dele para substituí-lo, que ele já tinha cerca de 77 anos por aí, eu convidei para que ele continuasse na igreja e fosse ali o meu pastor colaborador, junto comigo, um pastor conselheiro, que pudesse me ajudar naquilo que eu precisasse, porque a minha trajetória como pastor ordenado estava começando, estava iniciando. E ele aceitou, ficou comigo cerca de 3 anos, trabalhando lá na igreja do Jardim dos Ipês, e só saiu quando ele mudou de endereço para um local bem distante, onde ele já não podia mais estar frequentando a igreja. Mas foi muito útil essa permanência dele ali. E eu creio que isso fez bem para ele e faria bem, com certeza, para todos os outros pastores que estivessem nessas condições, de poder estar na ativa ainda, até o final da sua vida, porque nós sabemos que a vocação e os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Está lá em Romanos 11, 29. Então, com isso, ele não perde esses dons, essa vocação, enfraquece, com certeza, por conta das suas condições. Mas ele pode ainda desempenhar um bom trabalho. E isso ajudaria até mesmo na saúde desse pastor, que pudesse estar na ativa, ainda colaborando dentro das suas limitações na igreja. Por isso, eu sou totalmente favorável que a denominação, a partir, talvez, do DAN, pensasse em como incentivar as igrejas no sentido de que elas pudessem usar estes homens
que ainda podem servir ao reino. Isso no caso da igreja local. Mas, como os irmãos já citaram, existem outras áreas também dentro da denominação, especialmente na área missionária, onde esses pastores, dentro das suas possibilidades, poderiam servir muito bem. Isso é verdade. E é interessante, pastor, nós pensarmos esse assunto. Eu pensava mais uma vez aqui junto, quando o pastor falou da experiência, né, de ter o pastor ao lado, eu tive um privilégio, desde eu também, eu acredito que sim, né, de ter um pastor experiente ao lado, né? Eu tive por 9 anos ali na igreja de Angra dos Reis o pastor Eliabe, sendo o pastor auxiliar dele, então contando com toda a bagagem e experiência, né, do pastor Eliabe, aprendendo muito, e isso foi fundamental, né? Fundamental para o nosso crescimento ministerial. O pastor Desiel, creio que, né, com seu pai, né, com o pastor Daniel Lima, né, presente ali também. Então, tudo isso, há uma diferença tremenda, né? Quando nós podemos contar com pastores experientes assim ao nosso lado. E nós podemos pensar nisso, né? Porque, de fato, eu falava com relação ao conselho, a gente conversava na nossa reunião essa semana, sobre essa questão, como nós precisamos de pastores mais experientes, especialmente na função de secretário de atividades ministeriais, né? Porque, às vezes, o pessoal coloca um pastor que é recém-formado para ser um secretário de atividades ministeriais, quer dizer, que ele vai ter que dar posse a pastor, vai ter que ordenar pastor, vai ter que fazer tantas coisas que ele não tem experiência ainda, né? Questões disciplinares, questões difíceis de lidar. E quando nós temos e podemos ter pastores mais experientes nessas funções, também vai ajudar, né? Também vai poder colaborar. Outra área é o próprio pastoreio de pastores, né? O pastoreio de pastores, quando ele é conduzido por um pastor tão experiente, né, que já traz uma bagagem, já traz um tempo de ministério, como ele pode colaborar com os pastores mais novos, né? E nós temos esse trabalho de pastoreio de pastores no nosso departamento, e eu acredito que esses pastores possam fazer parte dessa grande equipe, né, que nós estamos montando para alcançar o Brasil todo. Nós temos 33 associações no momento, né? E nós precisamos de pastores assim, pastores experientes, capacitados, treinados nesse Ministério de Pastoreio de Pastores, para estarem atuando dentro das associações, para estarem ajudando os pastores mais novos, né, nessa caminhada que muitas vezes é uma caminhada solitária, mas sem necessidade, não precisa, né, caminhar sozinho. Nós podemos caminhar juntos, não é isso, pastor Josias? A gente sempre conversa um pouco isso no departamento, né? Então, pastor Zé Carlos, a gente percebe que hoje até as empresas seculares, elas estão dando uma atenção maior a pessoas que tenham bagagem para contribuir, né? Porque houve um tempo que as pessoas, por serem idosas, eram descartáveis. Hoje, as pessoas estão entendendo que ali está uma fonte de conhecimento. E isso também é uma realidade no campo pastoral, né? Um pastor que já pastoreou durante muitos anos, né? Ele certamente tem bagagem, tem experiência para estar contribuindo, né, para um campo, um pastor novo que esteja começando o ministério, e ele pode estar ajudando. E, principalmente, aí a colocação que o pastor José Carlos fez é a questão, por exemplo, de ajudar como secretário, né, de atividades ministeriais. A gente tem falado muito isso, né? Essas pessoas, às vezes, uma associação, ela coloca como secretário de atividades ministeriais um pastor muito novo. Então, ele não tem experiência para lidar com problemas, porque o secretário de atividades ministeriais
ele vai tanto auxiliar ao pastor, como tratar das dificuldades dele. E se ele for um pastor novo, ele não tem condição de ajudar, não é isso, pastor? É verdade. Né? E temos muitas outras áreas, né, de atuação, né? E realmente, eu acredito, pastor Isaías, como o irmão falou, há necessidade, sim, de termos um trabalho junto às igrejas, não é verdade? Para que as igrejas entendam a importância desse pastor e também um trabalho junto aos pastores, né, mais novos, na verdade, que às vezes se sentem ameaçados, né? Eu acho isso, que besteira, né? Mas às vezes se sente ameaçado, né? Porque o pastor é mais antigo, né? É mais experiente, e em vez de beber daquela fonte, em vez de aprender, né? Às vezes fica pensando nisso, né? Não, é alguém presente aqui, né? Quer dizer, é uma insegurança tremenda, né? Então, quando esse pastor mais novo entende que aquele pastor está ali para colaborar com ele, né? Está ali para somar, está ali para ajudá-lo, né? Que bênção que é, né? Que Verdade. bênção você poder trabalhar com uma equipe pastoral, irmãos. Olha, isso é maravilhoso, né? Você trabalha com uma equipe pastoral, você ter pastores sênior, né? Pastores mais experientes ali contribuindo, e você ter outros mais novos ali com mais vigor, né? Trabalhando na obra. Então, quer dizer, você ter uma equipe pastoral, isso é maravilhoso, irmãos, né? Maravilhoso. Pastor Desiel, como que é a tua experiência aí em Venda das Pedras? Eu costumo brincar dizendo que eu tenho um pastor, né? A gente acrescenta um i, uma vogal a mais aí na palavra pastor. E a minha experiência, ela foi muito tranquila, não é? Primeiro porque a questão da mentoria foi do meu pai. Mas a transição, a mentoria, ela foi intencional, né? E eu acho que isso é muito importante dizer dentro do que os irmãos estão colocando aqui, não é? O pastor Isaías colocou, o pastor Josias, você também, Zé Carlos. Foi intencional, foi algo pensado, foi algo executado, né? Com muita sabedoria pelo pastor mentor, não é? Que era o meu pai. Houve uma transição, e aos poucos nós fomos assumindo o ministério da igreja e tutoriados, não é? Acompanhados, aconselhados pelo pastor, então pastor presidente, que era o pastor Daniel, meu pai. E ao final da transição, em que nós fomos eleitos e assumimos a presidência, o pastorado efetivo da igreja em Venda das Pedras, o pastor Daniel se tornou oficialmente o pastor conselheiro da igreja. Então, até hoje, ele é o pastor conselheiro da igreja. Lógico que, né, hoje, com 89 anos, né, pai vai fazer 90, agora final do ano, não tão presente, não é? Não tão dinâmico como ele sempre foi, mas nesses 12 anos de pastorado, né, na presidência da igreja, eu pude contar com o apoio, com a oração, com o cuidado, com o pastoreio, com o conselho do pastor presidente, do pastor conselheiro. Não só eu, mas os oficiais da igreja, participando efetivamente das decisões da igreja, participando do trabalho da igreja, não é? E nesse tempo ele foi jubilado com 75, então de 75 até hoje também atuando em ministérios da igreja. Então era um conselheiro
mas um pastor efetivo, pregando, assumindo ministérios, assumindo projetos na igreja. E no caso de Venda das Pedras, especificamente, a nossa realidade, a nossa experiência foi muito importante, eu diria, foi fundamental para a igreja. Passar por um processo de transição pastoral pela primeira vez em 50 anos e ter ali o pastor conselheiro, né, ajudando o novo pastor, ajudando os oficiais da igreja, ajudando as famílias da igreja, isso para nós foi indispensável, foi fundamental para nós, né? Isso permitiu que a igreja passasse por essa transição com serenidade, que é justamente, não é? Falamos aí agora, os irmãos tocaram nesse ponto, que eu diria que seria uma virtude dos mais experientes, dos mais sábios, não é? Então, para nós ali, ter a pessoa do pastor conselheiro, do pastor experiente, do sábio, não é? Para nós foi fundamental e é até hoje, com toda certeza é até hoje, né? No nosso pastorado ali em Venda das Pedras. É interessante, né, pastor Deise, aqui, irmãos, nós não temos no nosso meio congregacional bispos, não é verdade? Nós não temos esse termo, né? Não temos estatutariamente, né? Mas nós temos de fato e de verdade, né? Nós temos irmãos que são, né, exercem esse ministério, né? Eu sempre costumo falar aí, temos aí pastor Jorge Marques, né? Pastor Daniel Lima, pastor Zefanias, né? Pastor Eliasi, pastor Eliabe, né? Pastor Isaías, né? E tantos homens de Deus aí em várias regiões, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, né? Nós temos pastores e são pastores assim que nos deixam um legado muito grande, né? Que são referência para nós, pastores mais novos, né? São referência no trabalho na denominação, como pastoreio na igreja, né? São pastores frutíferos, né? São pastores frutíferos, aonde passaram, deixaram frutos e bons frutos, né? E bons frutos. Então, não trazem o título de bispos, né? Mas os são, né? Na verdade, nas suas funções, né? Os são, eles exercem, né? Esse ministério aí de aconselhamento, mesmo sem um cargo, né? Mesmo sem uma função específica, mas eles têm. E com certeza nós, enquanto denominação, eu acredito, irmãos, que está no tempo de nós pensarmos um pouco isso, né? Nós vamos ter aí, se Deus quiser, ano que vem, uma assembleia estatutária, né, para repensarmos aí a nossa denominação, repensarmos estrutura, né, denominacional. Eu acredito que é hora de nós pensarmos também isso, valorizarmos. O pastor Décio botou aí, né, um comentário, valorizarmos esses pastores mais idosos, né, esses pastores mais experientes, mais sábios, né? Eu acho que cabe sim, dentro da nossa estrutura denominacional, termos esses pastores mais presentes e, sobretudo, com respeito, né, pela nossa denominação, tá certo? Pastor Josias, nós temos a segunda pergunta aí, o irmão pode fazer para a gente? Vamos lá, vou colocar aqui. Caso esses pastores não tivessem recursos próprios, poderia esse plano prever que as igrejas que tenham condições financeiras os ajudassem com alguma oferta para o seu sustento, né? É uma pergunta aí, acho que nós podemos dividir aí com os nossos convidados. Não é isso, pastor Zé Carlos? É verdade, isso aí. Vamos dar honra primeiro ao pastor Isaías aí responder, depois a gente, né, compartilha com o pastor Deisiel também. Ok. Realmente é uma dificuldade que um pastor já idoso enfrenta. Não são todos. No meu caso,
particularmente, eu dou graças a Deus que durante o tempo em que eu fui presbítero, eu construí minha vida pessoal, né, minha vida financeira, aquilo que a gente chama de pé de meia. Então, deu para fazer esse pé de meia, para mim adquirir minha casa própria, carro, educar meus filhos, antes do ministério. Né? Embora Deus tenha me chamado para o ministério bem antes, mas ele teve paciência comigo e me esperou até lá. Então, deu para mim organizar tudo isso. E consegui, trabalhei durante 47 anos no trabalho secular e me aposentei com uma aposentadoria que, pela misericórdia de Deus, é suficiente para mim e minha esposa a gente viver, sem depender da igreja. Mas há outros pastores que eu conheço que, às vezes, nem sequer pagaram a aposentadoria para que eles possam ter agora, né? Outros conseguiram uma aposentadoria básica de um salário mínimo que é impossível de sustentar nenhuma uma única pessoa. Então, esses pastores que a igreja conhece, sabe das suas condições, se ela tem possibilidade, ela poderia ajudá-los com alguma oferta também. Porque, normalmente, os filhos ajudam, família ajuda, etc., mas nem sempre é suficiente. Então, se a igreja colocasse um pastor nessas condições, num cargo desse, para que ele desempenhasse lá, ela poderia também, dentro das suas condições, ajudá-lo financeiramente. Eu acho isso muito justo. Pastor Desiel, o que o irmão pensa aí? Olha, eu concordo plenamente com o pastor Isaías, que é o pastor mais experiente, né? E a sua palavra experiente aí, né? No sentido de já ter experimentado e passado por essas situações, né? Mas, é claro, é uma brincadeira. Eu quero dizer que nós temos um país enorme, nós temos realidades muito diferentes, regiões diferentes, desafios diferentes, né? Necessidades diferentes, e por isso nós temos essas situações em que, em nossa denominação, nós temos igrejas que têm um certo conforto financeiro e que pode ajudar, pode abençoar, né? Pode dar um apoio aos pastores mais experientes, aos pastores mais antigos e que talvez não estejam pastoreando, e outras igrejas com necessidades até mesmo com dificuldades até mesmo de sustentar os seus pastores, né? Eu acredito que nós temos uma boa oportunidade de mudar essa situação. O pastor Zé Carlos já disse a respeito de uma assembleia, uma constituinte que nós teremos, né? E já lançou aí, de uma forma muito elegante, né, a possibilidade de nós começarmos a refletir sobre esses assuntos e a começar a pensar sobre isso. Não é? Por que não? O pastor Josias também já pontuou isso. O mundo, não é? O mercado, o mundo corporativo já percebeu e já entendeu o valor que não é? A riqueza que é o homem, a mulher experiente, e estão tirando proveito disso, não é? Estão sabendo, entre aspas, não é? Fazer uso dessa bagagem. Nós precisamos fazer isso também, então nós precisamos aproveitar a oportunidade dessa live para que possamos avançar nessa reflexão e nós possamos levar isso a, quem sabe, a própria Constituinte e oficializar, não é? Para que nossos pastores experientes, e muitos deles que hoje talvez até estejam com dificuldades, tenham
um apoio das nossas igrejas, não é? O apoio não é só o apoio, eu diria, financeiro, mas é o apoio em sua totalidade, o apoio ao pastor, à família do pastor, valorizar o pastor, não é? Receber a palavra desse pastor, receber o conselho desse pastor. Nós falamos aqui sobre o pastor que às vezes tem até um receio de ter ali um pastor mais experiente, não é? Isso foi observado aí, eu não me lembro por quem. Mas nós temos também o rebanho. Nós temos crianças, nós temos os jovens, as famílias, os casais, não é? As pessoas adultas que estão em idade de trabalho, nós temos os ministros, nós temos os ministérios, nós temos os oficiais, enfim, nós temos um rebanho que pode e deve ser abençoado por esses pastores, pelos pastores mais experientes. Então isso seria realmente maravilhoso se nós, como denominação, pudéssemos efetivamente trabalhar nessa direção, não é? E com isso, volto a dizer, com isso, atendendo aí a pergunta, não é, a reflexão que surgiu aqui, e com isso dar também ao pastor condições que sejam financeiras, que sejam de ministério, que sejam do cuidado, né? E a sua família também. Acho que esse é um campo muito importante, muito oportuno e muito vasto. Nós temos aí uma oportunidade, eu diria que Deus nos está dando para refletir sobre isso e levar adiante essa visão. Verdade. Pastor Josias, quer pagar a propaganda? Faz a propaganda aí, Pastor Josias, da inscrição no canal. Os nossos patrocinadores. Inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, né? Ative o sininho e toda vez que estivermos no ar, você vai ser avisado lá no seu celular, né, de que nós estamos entrando no ar. Aproveitando a dica, eu queria falar aqui de alguns colegas que estão nos assistindo, né? Pastor Eliezer Salles está aí, Igreja Congregacional de Milagres, o missionário João Paulo está aí, o pastor Oswaldo Santo, o pastor João Carlos, vamos ver aqui, o que mais? Levi Macedo, Walter Silva, pastor Antônio Ramos, Décio Moraes, aquele que quem conhece não esquece jamais, o Luiz Carlos, né? Elisete Silva, Vanderlei Gonçalves é o mineirinho, lá de Belzonte, missionário Robson Esmerino, né? Lá de Catolé do Rocha, na Paraíba, está aí conosco também, Igreja Congregacional São Miguel, está aí, a Delma Regina Magalhães, e o Wesley Martins Gonçalves, né? Pastor Edmar também, Adair Cruz, e são esses aí os pastores que estão nos privilegiando aí com a assistência aí do nosso programa nessa noite, pastor José Carlos. Beleza, né? Que sejam bem-vindos todos e contribuindo, né? Todos também. E aí, pastor, vamos entrar numa questão muito interessante, que é exatamente um projeto que nós estamos trabalhando em conjunto, né, entre Dan e o DEM, né, estamos pensando nisso, estamos elaborando isso, né, que é exatamente de utilizarmos esses pastores esses pastores já aposentados, pastores que não estão pastoreando de fato uma igreja e que tenham oportunidade, queiram participar desse projeto, de dar um tempo, né, de estar um tempo no campo missionário. Pode ser um tempo de 6 meses, um tempo de 1 ano, né, ou mais, até se desejar, né, porque nós temos uma demanda
né, no nosso departamento de missões, campos missionários, e eu já passei por lá por quase 11 anos, pastor Deisiel, né, e a gente conhece bastante as necessidades ali do DEM, né, e a gente sabe assim, que nós temos os nossos missionários, que são abridores de igreja, né, e temos a necessidade de pastores que venham para consolidar o trabalho. E em muitos campos nossos, nós encontramos essa dificuldade, né? Não é mesmo, pastor Deisiel? Nós temos os missionários de frente, mas não temos os pastores chegando posteriormente para nos ajudar nesse trabalho de consolidar aquele campo. E aí, propositalmente, nós convidamos aí o pastor Deisiel e demos uma missão a ele. Pastor Deisiel, fala aí dos campos, né? Que nós temos aí necessidade, nós temos vários pastores ouvindo, né? E vamos tentar fazer esse link, né? De pessoas que estão ainda com o coração fervendo para trabalhar no reino, né, na verdade, e necessidades tremendas, né, que são os nossos campos missionários. Pastor Deisiel, nos ajuda aí. Então, nós conversamos, né, pastor José Carlos, de como seria bom os nossos conselhos trabalharem em conjunto, no sentido de oferecer à denominação, às nossas igrejas e aos nossos campos e aos pastores um projeto de pastoreio, de trabalho, não é? E esse trabalho, ele é muito cativante, não é? Ou seja, o trabalho missionário, o trabalho da evangelização, o trabalho da plantação de igrejas, o trabalho da mentoria dos missionários, né? Então, nós pensamos que temos muitos pastores que não estão num pastorado efetivo. Temos pastores já experientes, como já foi colocado aqui, inclusive o nosso tema aqui, não é? Pastores aposentados, e que são irmãos, são obreiros experientes, sábios, já com estrada, não é? Com ministério, e que podem contribuir com os nossos campos missionários. Como essa contribuição pode se efetivar? Nós temos campos missionários sem missionários, nós temos campos hoje que já precisam de um pastor que seja um missionário para assumir. Nós temos campos, como o pastor José Carlos falou agora, que foram iniciados, foram plantados pelo evangelista, pelo missionário, e que agora estão precisando do pastor, não é? Então, houve a abertura aconteceu, um missionário desbravou, plantou ali, iniciou o projeto, e agora essa comunidade precisa do pastor, porque a gente sabe que é diferente, não é? Biblicamente é diferente. Você tem o evangelista, mas você tem o mestre, você tem o pastor, aquele que vai cuidar do rebanho. Então nós temos várias demandas, nós temos várias oportunidades. E o que nós desejamos, nós imaginamos como seria importante se nós tivéssemos pastores expostos a esse trabalho. Eu vou acrescentar mais um, que é justamente a questão da mentoria, a questão de a gente ter um pastor mais experiente ao lado de um pastor mais jovem, um missionário mais jovem, que está lá no campo e que quase sempre está sozinho, não é? Nesse sentido, nós queremos trabalhar com as associações, queremos um trabalho do conselho, do departamento, mais próximo das associações, mais próximos dos secretários de atividades ministeriais, dos secretários de missões, das igrejas tutoras, justamente para dar um apoio, uma estrutura melhor para os nossos missionários e para os nossos campos, né? Então,
resumindo, né, o sonho, o projeto seria esse, o de incentivar a que pastores que não estão efetivos numa igreja possam contribuir e possam colaborar com os nossos projetos de plantação de igrejas, os missionários. Então, seria muito bom se nós conseguíssemos aí, não é? Vamos orar por isso, não é? Para que o Senhor levante missionários, obreiros, mas vamos orar também por aqueles que já têm a sua experiência, que já têm a sua caminhada. E eu até diria, pastor Zé Carlos, que nós temos em nossa denominação, eu digo com certeza de que nós temos na nossa denominação muitos pastores, muitos, que hoje não são efetivos, mas gostariam de ajudar um missionário, um projeto, gostariam de ajudar um campo. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza de que nós temos pastores na nossa denominação, no nosso quadro de ministros, que têm esse desejo, que têm esse sonho. É verdade, né? E aí nós entramos numa questão muito interessante, né? Que é unir esses pastores ao campo, né? Às necessidades, às demandas, né? E nós temos no departamento de missões aí, nós temos o projeto Frutificando, né? Na Melhor Idade, que é um projeto que trabalha aí com a terceira idade, né? Um trabalho de levar cristãos ao campo, né? Ajudando nas férias do pastor, ajudando na ausência do missionário, né? E aí vem essa pergunta, né? Até que ponto a ideia dessa de utilização desses pastores idosos ou aposentados se assemelha a esse projeto Frutificando na Melhor Idade? Eu não sei se o pastor Isaías já teve oportunidade, pastor Isaías, de participar do Frutificando ou de estar apoiando um campo missionário. O pastor já teve essa oportunidade, pastor Isaías? Não tive, porque durante o período em que eu conheci o projeto, eu ainda pastoreava como titular, então não tive condições de ajudá-los. Mas eu tive muita amizade e aproximação com o nosso irmão Gerson Coelho, que agora está na Glória também, e a Nevi. Então, nós tínhamos muito conhecimento a respeito do trabalho que eles realizavam, que era um trabalho fantástico, muito bom mesmo. Mas hoje eu não tenho nem informação de como esse projeto está, se ele está funcionando ainda ou não, e com quem que ele está. É interessante, né, pastor Desiel, que de repente a gente pode até usar a própria estrutura do Frutificando, né, que traz essa proposta de levar irmãos da terceira idade ao campo, né, e doarem ali um tempo. De repente a gente pode se utilizar dessa própria estrutura hoje para fazer esse link com os pastores, né, de estar colaborando, de estar a gente identificando esses pastores para poder propor, para poder ser mediador, né, nessa proposta aí, de eles estarem indo ao campo, de estarem sendo úteis, de estar se colocando aí, né, por um determinado tempo, né, por uma oportunidade que seja, né, de estar apoiando, né. Eu vejo o seguinte, que nós precisamos, e aí o departamento está fazendo isso, o Dan está fazendo isso, como conselheiro, nós estamos ligados para alguns pastores, para a nossa proposta são todos pastores, e dentre confirmar dados cadastrais para ver se está tudo certinho, uma das perguntas que a gente faz lá é se o pastor está pastoreando, se não está pastoreando, se está contribuindo com o INSS, se não está, né? Porque há uma preocupação nossa, como departamento, desses pastores, né? Nós não temos hoje, na nossa denominação, subsídios pastorais, né? Nós não temos recursos para manutenção de pastores, não existe essa previsão ainda, né? Mas há essa preocupação, será que esse pastor está pagando o seu INSS, né? Ou já está aposentado? E nós desejamos, é um sonho, um projeto nosso aí no departamento, de até o final do ano a gente ter, né, pastor José, essas informações disponíveis ao departamento, até mesmo para poder melhorar esse tipo de trabalho, pastor Desiel,
né, de poder saber quem são os pastores aposentados, né, quais são aqueles que precisam ser ajudados, quais aqueles que podem ajudar, né, podem se colocar, né, para estarem indo ao campo. Hoje nós temos muita carência desse tipo de informação, né? Nós ainda não temos essa informação precisa, né? Nós dependemos muito dos secretários de atividades ministeriais, dos presidentes das associações, para nos informar com relação a essa mão de obra tão especial, né? A esses pastores tão importantes e que, como nós estamos falando aqui, com certeza tem lugar no reino ainda, tem lugar na obra, tem lugar para trabalhar e bastante. Não é isso, queridos? Pastor Josias? Deixa eu botar um pouquinho de lenha na fogueira aqui. Opa, joga aí. Desiel está aí, pode falar. Os nossos web espectadores estão mandando bem aqui. Então vamos lá. O primeiro, nós estamos aí, tem um web espectador, ele é pastor da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem 73 anos e ele é diretor de treinamento de uma capelania empresarial. Né? Agradecemos aí a presença dele. Temos também o Walter Silva, que faz a pergunta: atualmente existe uma disputa entre os pastores mais jovens e os mais experientes? Né? A gente pode colocar aí para os nossos convidados responderem. O Idenildo Cavalcante diz o seguinte: sou pastor do quadro, de ministro do DAN, no entanto, sou ministro do DEM, missionário do DEM. E talvez nunca pastoreei uma igreja que nos traga uma estabilidade. Né? O que fazer? Né? É uma pergunta que ele faz. Depois, o Oldmar, né? Diz: o que acontece muitas vezes é que jovens pastores esperam os mais antigos saírem da igreja para que os mesmos assumam. Na verdade, esses jovens poderiam plantar novas igrejas, né? Aliás, isso o pastor lá de Viana das Pedras, Daniel Lima, fazia muito isso, né? E assim ele abriu várias igrejas. O Walter Silva: para uma igreja que tem um pastor jovem, como proporcionar essa integração entre juventude e experiência? Isso deve partir de quem? Acontece naturalmente? E aí tem o Décio aqui que pegou pesado, viu? Os pastores mais jovens precisam ser mais humildes, de fato e de verdade. Alguns são muito arrogantes e cheios de si. Pegou pesado aí o Décio Moraes, né? Aí o Perru, o Jorge Perru: boa noite, irmãos. Creio que o ministério pastoral não tem prazo de validade. A quem honra, honra. São homens que dedicam sua vida à obra do Senhor. O pastor João Carlos: esse é o grande problema, Décio Moraes. Se esses jovens pastores soubessem o quanto os experientes podem ajudá-los em seus ministérios, né, talvez ficam ofuscados pela falta de humildade. Só tem mais dois, eu pensei que tinha mais, vou encerrar com esses dois aqui. Né? O Eliezer Salles: esta é uma via de mão dupla. O missionário pode convidar os pastores experimentados, e os experimentados podem se aproximar dos missionários e campos. Acho que só tem que ter um mecanismo aí para isso acontecer. Não é? E o Walter, a última colocação dos nossos web espectadores: pode acontecer dos pastores mais experientes não se atualizarem. Isso também é verdade. E isso comprometer a interação ou integração entre juventude e experiência. É verdade. Quem não se atualiza fica para trás. Né?
Então, essas são as participações, e como o nosso programa é ao vivo, né? Então, aqui eles têm direito e vez de falarem, de colocarem as suas posições e as suas opiniões. Não é isso, pastor Zé Carlos? É verdade, né? A gente quer ouvir, né? E a participação dos irmãos, porque colaboram e contribuem com a gente, né? Sobretudo quando a gente está pensando num assunto tão importante, né? E esse assunto é um assunto que é muito importante para nós enquanto denominação, né? Seja pelo DAN, seja pelo DEM, né? É muito importante nós trabalharmos esse tema, valorizarmos os pastores. E aí, pastor José, enquanto o irmão colocava alguns comentários, e essas questões aí do pastor mais novo e mais experiente, né? Essa integração que precisa acontecer, né? Me vinha à mente exatamente a importância do pastoreio de pastores nas nossas associações, né? A importância desse ministério. Porque, irmãos, quando existem pastores mais novos que fazem parte do pastoreio de pastores, e normalmente o pastoreio de pastores ele é feito por um pastor mais experiente, né? Quando existe essa presença, né, esse pastor mais jovem, ele perde esse medo, essa insegurança, né, de ter um pastor mais experiente ao seu lado. E pelo contrário, ele deseja, ele quer, né, ele aprende a valorizar o ministério pastoral e ele absorve ali, ele bebe daquela fonte, né? Então, realmente, a gente vê a importância, irmãos, de participarmos desse pastoreio de pastores, né? De estarmos ali integrados, porque o pastoreio de pastores nada mais é do que um mentoreamento, né? O pastor Décio aí pode nos falar muito sobre isso, né? Sobre mentoria. E o pastoreio de pastores é um mentoreamento, né? É um compartilhar, é um ajudar, compartilhar experiências. Eu fico imaginando o pastor Isaías aí que está conosco, né? Quanta experiência não tem aí, né? No seu ministério pastoral para compartilhar com os mais jovens, né? Dificuldades, problemas, caminhos, não é isso, pastor Isaías? Caminhos para alcançarmos, né? O exercício de um bom ministério. Pastor Isaías, o senhor já teve oportunidade, o senhor comentou que quando assumiu o pastorado da igreja, né, o senhor convidou o pastor que estava para sair, né, o senhor convidou para permanecer contigo, né? E como foi essa experiência de ter um pastor mais antigo, né, com o senhor? Como foi essa experiência? Graças a Deus, foi muito boa, porque eu pude aprender com ele, durante os 3 anos que ele esteve comigo, muitas coisas, porque apesar de eu já vir de praticamente um ministério pastoral, que é um presbiterato de 32, 33 anos, me faltava a experiência do cargo de pastor titular da igreja. E com isso eu aprendi muita coisa com ele. Agora, eu gostaria de lembrar que alguns irmãos citaram a falta de humildade, às vezes até dos pastores mais jovens, em relação aos mais experientes e também sobre a questão do temor, né, do receio de que o pastor mais experiente possa tomar até o lugar do pastor mais jovem. Mas existe também o outro lado. Existe também falta de experiência do pastor, ou melhor, falta de humildade do pastor experiente. Se ele não soubesse conduzir, colocar-se no seu lugar, para deixar que o outro mais jovem somente exerça o ministério e ele apenas seja um suporte, então essa dificuldade aumenta também. Então, aqui vai um apelo aos pastores mais experientes, né? Nós já fizemos a nossa parte, agora nós só temos o dever de apoiar, de ajudar, de aconselhar. Às vezes, até a gente pode aconselhar e o pastor mais novo não querer seguir o conselho, e a gente tem que ter a humildade de se calar, de ter paciência e deixar que a obra seja dirigida, porque, ao final, quem está à frente, na cabeça de tudo, é Deus, é o Espírito Santo. Portanto, nós, como pastores mais experientes também, não podemos nos vangloriar disso.
mas de verdade ajudar aquele que é mais jovem, mais novo no ministério, somente com essa função. Aí eu creio que as duas coisas acabam dando certo. Elimina a falta de humildade e elimina o receio, o medo, a insegurança. É verdade. Consegue unir essas gerações, né, pastor? Não precisa ter conflito de gerações, né? Precisa. Alguém até citou essa questão do conflito, né? Pode haver um conflito quando surgem essas dificuldades. Eu acho, pastor Zé Carlos, que todos nós aqui, por exemplo, eu tenho referências, né, de pastores mais velhos que me abençoaram. Um deles, já citei aqui, pastor Daniel, foi o primeiro pastor que me deu a primeira oportunidade da denominação. Ele me chamou para ser secretário dele quando ele era diretor do seminário que funcionava na Igreja Fluminense. Ele me chamou, né? Um outro que me deu oportunidade também foi o pastor Jair Pintor, né? Que na época me convidou para trabalhar no DIP, que era o Departamento de Imprensa e Publicações e tal, né? E um que é referência para mim, e esse eu trabalhei com ele em dois sentidos, que é referência para mim, né? É pastor Maurício Jardim. Eu trabalhei com ele como secretário executivo, quando ele foi presidente da Junta Geral, e depois, quando ele acabou o mandato dele, eu fui ser pastor auxiliar dele na igreja de Bento Ribeiro. E eu devo muito da minha organização, né, do que eu aprendi de administração, de organização, foi com o pastor Maurício. Foi muito bom ter o pastor Maurício, que já era uma pessoa idosa, ele está vivo até hoje, né? Está com Alzheimer, mas ainda faz uma oração, ainda lê a Bíblia, né? E são, assim, referências. E eu creio que tem muito para contribuir. E, às vezes, o que falta realmente são os pastores novos, que às vezes, né? Às vezes, é claro que não são todos, mas alguns, e até eu falei que o Décio pegou pesado, mas alguns acham que eles saíram do seminário, tão fresquinho com a cabeça, eles acham que sabem tudo e que não precisam de mais de ninguém, que eles vão fazer tudo sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nenhuma experiência é desprezada ou desprezível, né? Nós precisamos, né, beber daqueles que têm fonte para nos abençoar, para nos ensinar. Veja, o exemplo do pastor Isaías aqui, 35 anos como presbítero, ele podia dizer assim: pastor, já sei de tudo, só pode ir embora que eu toco isso aqui sozinho. Pô, não, ele chamou, ficou 3 anos com ele lá, né? Ele teve a humildade necessária para pedir ajuda, né? E eu acho que, às vezes, né, falta um pouquinho isso, talvez com medo de sombra, de ser menos importante. Queridos, a gente precisa entender que Jesus falou que quem quer ser o maior é aquele que serve, né? Então, o reino, os princípios do reino são ponta-cabeça com os princípios desse mundo. É verdade, é verdade. Pastor Deisiel, nós temos alguns exemplos aí também de missionários aí da terceira idade, né? Eu lembro do pastor, do presbítero Limão, né? Alguns pastores, alguns líderes aí missionários que não param também, né? Olha, nós temos no nosso quadro, né, dos missionários, nós temos irmãos que realmente já estão numa idade de uma experiência bastante vasta, né? E que estão servindo ao Senhor. Nós temos, por exemplo, o caso da Carminha.
A Carminha já bem experiente, mas ela está lá, servindo ao Senhor, está servindo a obra do nosso Senhor, não é? E nós temos irmãos e missionários, nós temos pastores que estão plantando igrejas, nós temos irmãos que já estão numa idade avançada que, como já foi dito aí, poderiam estar numa certa zona de conforto, mas estão trabalhando, estão com novos projetos de construção, projetos de plantação de igreja, projetos de evangelização, né? Então, isso de certa forma nos inspira também. Isso nos inspira, porque nós colocamos aí, né, uma certa faixa de idade, falamos dos jovens, nós estamos meio que nos polos, não é? Nós estamos hoje aqui, vamos dizer assim, transitando entre o experiente, não é? O sábio, que já tem uma idade mais avançada, o aposentado, e o jovem, né? E nós estamos nessa faixa do meio aí, não é? Com alguma experiência, mas com a necessidade de aprender muito ainda com os mais experientes. Eu até diria, uma coisa que eu pensei aqui agora, né? Não estava no plano, mas o que eu pensei aqui agora, eu vou dizer, foi o seguinte: nós não somos mais jovens, ou pelo menos nós somos jovens há mais tempo do que os pastores que foram citados como jovens aí, tá certo? Então, eu acredito que nós já chegamos a uma idade que nós já percebemos o valor que é ter um pastor experiente ao nosso lado, não é? E como diretor do DEM, do departamento, os irmãos aí que são líderes também, pastor Zé Carlos, pastor Josias já foi também, já colocou aí as suas funções, a sua contribuição à denominação, pastor Isaías também. E como líderes que somos, nós também entendemos dessa forma a importância que é e a urgência que nós temos de ter esses irmãos ao nosso lado. Assim como temos também a urgência e a importância de ter os jovens, que tem o vigor, que tem, não é? Sim, os jovens também. Mas o nosso assunto aqui hoje é o pastor experiente, é o sábio, é aquele que pela sua vivência, pela sua experiência, tem muita contribuição, tem muito a contribuir conosco. E no nosso caso, no trabalho missionário. Temos sim irmãos, temos irmãs, missionários e missionárias que estão dedicando as suas vidas ao Senhor, não é? E dedicam até ao fim da sua vida. Nós temos a irmã Valdomira, que continua firme e forte, servindo ao Senhor, não é? Então, isso é muito importante e necessário para nós. Eu espero, digo mais uma vez aqui, eu espero que essa programação de hoje realmente venha a contribuir, a despertar aí esse desejo dos mais experientes, mas também a intencionalidade daqueles que hoje têm o privilégio, a responsabilidade de estar à frente das igrejas, dos ministérios e da nossa denominação, não é? Por isso eu volto a dizer também que isso é uma questão intencional. Nós precisamos objetivamente, efetivamente, criar espaços e oportunidades para que essa interação ela aconteça. É verdade, né? Pastor Josias, quer falar alguma coisa? Não, só fazer a colocação aqui do Walter Silva, mais uma vez, equilíbrio, humildade e amor ao reino são qualidades que precisam andar lado a lado, tanto dos jovens pastores quanto dos pastores mais experientes, né? Aí o Eliazar gostou aí da experiência do pastor, que o pastor Deisiel
colocou aí, né? Depois o Eliazar também falou da experiência aí do que o Zé Carlos certamente aprendeu com o Eliabe, do tempo que ficou lá, né, trabalhando ao lado do experiente Eliabe, que está lá até hoje, em Angra, né? E aí o Décio, pastor Deisiel, você é uma exceção. É preciso doutrinar os mais jovens a respeitar o que já foi realizado. Os marcos, isso é bíblico, hein? Os marcos não devem ser apagados. Alguns desejam apagar os marcos, né? Então, essa é a participação aí dos nossos colegas que estão Amém. nos assistindo nesse momento, aí pelo YouTube da UISB. Lembrando que você pode estar se inscrevendo aí no canal da UISB, tá certo? Deixa o seu like aí, você está gostando? Deixa o seu like. Ah, não gostou? Deixa o seu dislike também, tá certo? Ative o sininho aí do YouTube e receba avisos quando nós estivermos no ar, ok? Lembrando que o programa do Dan é toda sexta-feira aqui pelo YouTube da UISB e pelo Facebook. Nós temos, o Dan tem um canal de Facebook também, por onde, nesse momento, nós também estamos transmitindo. E aí, e é interessante, né? A última questão que eu quero colocar aqui que é exatamente essa questão de valorização, né? Como que o departamento DAN, né, ele pode trabalhar essa questão, né, de valorizar os pastores, né? E é interessante assim, como Deus faz as coisas, né? Nós tínhamos um projeto para o DAN que a pandemia virou tudo de cabeça para baixo, né? Atropelou todos os nossos cronogramas, né? Mas nós estávamos com um projeto muito legal para, no aniversário da nossa denominação, fazer uma grande valorização dos pastores mais experientes, né? Mas vai ficar para o ano que vem, não tem problema, né? Ano que vem a gente vai fazer isso, né? A gente vai promover isso aí, nós vamos explicar como, né? Vai acontecer nas associações, né? Então vai ser em todo o Brasil, que é um projeto que nós estaremos levando já ao Conselho, que é exatamente esse projeto de valorização do ministério pastoral, né? Então, nós entendemos assim, e eu vi isso uma vez que realmente me marcou muito, né? Você pode começar bem o seu ministério, você pode até correr bem no seu ministério, mas o que importa de fato é como você termina o seu ministério, né? Nós seremos lembrados como nós terminamos o ministério. E a gente tem muitos exemplos disso, né? De pessoas que correram muito bem a carreira cristã, né? Avançaram muito bem, mas não terminaram bem, né? E a lembrança nossa, infelizmente, é sempre por aquela questão que não terminou bem, né? Então, por isso, nós precisamos valorizar tanto, irmãos, pastores, né, com vida ilibada, com vida santificada, com ministérios, né, frutíferos, que se tornam modelo, né, que se tornam padrão dos fiéis e padrão de outros homens de Deus também, né? Então, nós precisamos valorizar muito isso. Teve uma pergunta aí que o pastor Josias colocou, né, se os pastores sênios, eles são os coaches, né, de hoje em dia, né? E podem ser, com certeza, né? Porque o coach é isso, é o treinador, né? Nós temos um coach aí altamente qualificado conosco aí, que nós vamos usá-lo muito, que é o pastor Décio Moraes, né? E a gente está aí preparando cursos de treinamento, de capacitação, e a gente vai usar muito esse homem de Deus aí, altamente qualificado, né? Para estar nos ajudando, qualificando pastores mais experientes, pastores mais novos, no ministério pastoral, né, e em várias áreas da vida, para poder
exercer bem o ministério. Né? E como o pastor Décio, tantos outros, né? Nós temos aí muita gente boa aí, né, no nosso meio congregacional, né, que tem qualificações maravilhosas para contribuir, né, para estar aí unindo essas gerações e fazendo um trabalho de excelência, porque para mim trabalhar no reino de Deus é fazer um trabalho de excelência, né? No nosso departamento eu tenho o privilégio de ter ali pastor Isaías, que não é o pastor Isaías Ferreira aqui, mas também é pastor Isaías, né? Ferreira pastor, também. Que também é Ferreira, pastor Décio, né, que está lá conosco, pastor Odinal, né? Hoje o pastor Odinal falou uma coisa ali, eu até caí para trás, assim, na nossa reunião, ele falou, 8.2. Aí eu falei, que pastor? 82 anos. Eu falei assim, rapaz, pastor Odinal, 82 anos, e semanalmente, cada dia está numa região, está no pastoreio de pastores, dá a vida por aquilo ali. E aí eu fiquei assim, meu Deus, né? A gente tem que correr junto com esses homens, né? A gente tem que correr junto porque realmente são homens que são apaixonados pelo ministério de Deus, né? Pelo ministério pastoral. Então nós temos no departamento aí, né, pastores bem experientes que estão conosco, né, que nos ajudam a caminhar, olhando sempre aí numa perspectiva certa, né, numa perspectiva bíblica, né? Pastor Josias, eu não sei se a gente tem mais um tempinho, mais uma pergunta para finalizar, como que a gente vai fazer? Eu teria mais uma. Então vamos lá, pastor Isaías, bota aí para a gente. É mais na questão de uma sugestão para aproveitamento desses pastores mais idosos, mais experientes. Normalmente, nas regiões, nas associações, há igrejas que ficam temporariamente sem pastor. E, às vezes, por diversos motivos, né? Elas não têm condições ou não encontram pastor dentro daquele perfil que elas precisam, etc. E elas, para que elas possam ministrar os seus atos pastorais, elas recorrem à associação. E a associação tem que delegar pastores que estão dirigindo como titulares de igrejas para atender nesses casos. A minha sugestão seria no sentido de que, ou através do DAN, ou na legislação da denominação, pudesse ser sugerido às igrejas ou as associações que usassem esses pastores aposentados, pastores que não estão pastoreando as igrejas, para dar esse tipo de assistência. Porque na maioria dos casos, aliás, não na maioria, mas em alguns casos que a gente tem visto, as igrejas utilizam pastores de outras denominações para dar assistência e atos pastorais dentro da sua igreja. E isso, com certeza, traz um certo risco, porque o pastor de uma outra denominação ele tem um outro sistema, um outro costume, uma outra doutrina, e isso pode trazer alguma dificuldade para a igreja. E quando a associação ela utiliza pastores que estão na ativa em outros ministérios, com certeza sobrecarrega eles. Por que não utilizar esses pastores nessa situação? Então, a ideia seria que, quando uma igreja ficasse sem pastor, a própria associação já convidasse ou conversasse com a igreja para convidar pastores nessas condições que pudessem ficar no ministério com ela até ela conseguir um outro pastor e até mesmo ajudá-la nesse processo de um novo pastor, da eleição de um novo pastor. Normalmente, as igrejas têm até um certo receio, por exemplo, se ela for convidar um pastor mais jovem, ou um pastor que esteja sem alguma igreja, e criar nele aquela esperança, ou aquela expectativa dele ser convidado a ser eleito no pastorado daquela igreja. Então, ela, às vezes, não faz isso com esse receio. Mas os pastores mais idosos não correriam esse risco, né? E, além disso,
evitaria esse problema de pastores de outras denominações trabalhando e dando assistência pastoral às nossas igrejas. Com certeza, pastor. Realmente é um assunto muito importante, né? E aí cabe para a gente uma orientação, especialmente às associações, né? Porque está mais no âmbito da associação dar esse suporte à igreja, né? Aos presidentes, né? Mas a gente pode trabalhar no sentido com os secretários de orientar, né? Fazer essa orientação, né? Quase toda associação tem lá um pastor, né? Já aposentado, um pastor mais experiente, né? Que às vezes está sem uma função e pode ser esse pastor de apoio, né? Isso. De ajudar aí essas igrejas nesse processo de sucessão, que às vezes é um processo lento, né? E esse pastor pode se dedicar, pode ser usado nessa área, com certeza, né? Realmente é uma boa ideia, né? Realmente é uma questão muito salutar que o pastor Isaías trouxe para a gente aí. Dentre tantas outras utilidades que nós já falamos hoje, né? Seja no campo missionário, seja como pastor colaborador, em tantas áreas aí, né? No pastoreio de pastores. Então, realmente, nós vemos aí que a vocação não acaba, não é verdade? O pastor pode estar aposentado, mas a vocação não acaba, né? Enquanto tiver força, enquanto tiver ânimo, né? Pode ser usado, pode ser aí realmente utilizado na obra e no reino do Senhor Jesus Cristo, não é verdade, queridos? Pastor Zé Carlos, quero mandar um abraço aqui. Quero mandar um abraço para o pastor Marcos Leite Eck. Só uma curiosidade que vocês não sabem. Esse pastor aí, ele é lá de Valinhos, né? Ele é responsável por eu estar aqui em Mococa. Foi ele que me indicou a igreja aqui. Na época ele fazia parte da 27ª Associação, e aí me descobriram lá no Rio de Janeiro, e eu acabei vindo parar aqui em Mococa. E o culpado é esse moço aí, pastor Marcos Leite Eck. E eu já estou aqui há 16 anos, né? E para alegria nossa, ele está aí nos prestigiando com a sua presença. Também está aí o Valdir de Souza, o Dimar já falamos, Décio também já falamos, Diógenes, olha aí, missionário Diógenes, lá de Jequié, na Bahia, né? Está aí dizendo a relação pastor-igreja não é muito segura entre nós. O ideal seria ter pastores com pastoreio longos o suficiente para formar novos vocacionados. Mas a geração instantânea não quer isso, né? Colocação que o Diógenes está fazendo aqui. Acabou de entrar também. Cravinhos, eu falei Valinhos, é Cravinhos. Ele consertou aqui, não é Valinhos, é Cravinhos. Ok. O Enoque Souza também entrou aí. Boa noite, Enoque, seja bem-vindo, Deus abençoe, não só você, amém, mas todos quantos aí nos prestigiaram nessa noite com a sua assistência aí, ok? Acho, pastor, que está na hora da gente se despedir, né? Está na hora, rapaz. O pessoal tem que, daqui a pouco tem que jantar aí, quem não jantou ainda, né? É verdade. Os idosos precisam dormir. Tem que dormir, né? Chegou a hora, né, pastor Isaías? Eu quero, pastor Josias, já deixar aí o nosso tema e o nosso convidado da semana que vem, né? Opa! Na semana que vem, nós vamos estar recebendo aí novamente o pastor Alexander Bryan, né? Pastor psicólogo, né, que esteve conosco aí, falando sobre relacionamento de adolescentes, de pais, né, sobre relacionamento. E ele vai trabalhar... Foi muito interessante. E ele vai trabalhar, né, sobre a inteligência emocional nos relacionamentos. Opa! Então, é um assunto muito bom, né? A inteligência emocional nos relacionamentos. Então, semana que vem, né, nós vamos estar aí com o pastor Alexander, dando continuidade aí, né? O pessoal pediu muito, né? Foi muito pedido aí,
porque o nosso tempo é um tanto reduzido, né? Não dá para a gente ser tão extensivo, mas o pessoal gostou tanto do tema aí que pediu que estivéssemos retornando com o pastor Alexander. Então, ele vai estar conosco na próxima semana. Sexta-feira, às 20 horas. 20 horas aí, pelo Facebook do Dan e pelo YouTube da nossa União de Igreja, da nossa UISB. Tá certo? Pastor Isaías, queremos agradecer aí a sua presença, né, conosco, né, que Deus esteja abençoando aí, e vamos caminhar aí muito nesse projeto, pastor Isaías. Eu acredito que hoje, com o pontapé inicial aí, nós poderemos trabalhar em conjunto, DAN, DEM, né, associações, né, para não apenas valorizar o pastor, né, experiente, porque devemos fazê-lo, né, conforme está a Bíblia, honra quem honra, né, mas, sobretudo, de termos essa visão que esse pastor ainda é muito útil no ministério, né, então ele pode contribuir muito conosco. Pastor Deisiel também, obrigado aí por estar conosco, né, por adiar a sua janta aí também nessa noite, né, que Deus esteja guardando, né, sustentando aí na frente do departamento de missões, que, né, também uma demanda muito grande, e que realmente essa nossa unidade aí entre Dan e DEM possa resultar aí de muitos frutos, né, para os campos missionários também, pastores. Então, quero aí deixar com os irmãos aí uma palavra final, né, para as considerações aí. Vamos dar honra primeiro ao pastor Isaías, que é o mais antigo, né, depois pastor Deisiel. Meus irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus que nos dá essa oportunidade tão especial e da gente poder ser útil em alguma coisa enquanto estiver vivo, porque essa foi a nossa proposta diante do Senhor, atendê-lo enquanto Ele nos der vida. Eu agradeço, pastor José Carlos, desejo que você continue sendo uma bênção nesse ministério, porque eu entendo que esse departamento, esse setor da nossa denominação, é talvez um dos mais importantes, porque sem ele não haveriam igrejas. As igrejas não existiriam. Se não tivesse pastores que pudessem estar à frente delas e dirigindo de forma coerente, de forma correta, de forma espiritual, buscando a presença de Deus, com certeza o ministério das igrejas seria um desastre. Então, é um departamento de fundamental importância, um braço direito do Evangelho, o ministério pastoral. Então, parabenizo o irmão, desejando que Deus lhe conceda toda a sabedoria, toda a inteligência, a competência necessária para realizar um trabalho excelente, como o irmão já tem demonstrado até aqui. Também agradeço estar com o pastor Daisiel Lima, que eu conheci o seu pai, assim, algumas vezes, não tive muita amizade com ele, porque ele de São Paulo, ele do Rio, a gente só se encontrava em ocasiões de assembleias gerais e outros eventos denominacionais. Mas eu admirava muito ele e via que sempre foi um homem de Deus, muito bem sucedido nessa caminhada. Que Deus continue abençoando ele, para que ele possa continuar vivendo com toda a força que o Senhor lhe deu durante toda a sua vida. E obrigado, pastor Josias, o meu rei. Amém. Esse é o meu rei. Profeta. Mais uma vez podemos estar juntos aqui, compartilhando e abençoando. E é importante isso, o irmão deve estar lembrado qual é a máxima da nossa associação aqui. Juntos, aliás, sozinho, vamos rápido. Mas juntos, nós vamos longe. Então, é isso que nós temos que realmente fazer, é estar andando juntos, uns completando o outro, porque é isso que penso eu ser o plano de Deus, né? Então, muito obrigado. Obrigado também a todos os que participaram conosco, ouvimos aí as suas manifestações, uma pena que não deu para responder a todas as perguntas, né? Tem perguntas ali muito importantes que precisariam de uma resposta. Quem sabe o pastor Josias depois pode mandar essa resposta por escrito
para essas pessoas, eu não sei se há essa possibilidade, mas se houver, de qualquer forma, nós somos muito agradecidos a esses irmãos que também se juntaram a nós aqui nesta noite. Que Deus abençoe a todos na sua santa paz. Amém. 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 Pastor Desiel, suas despedidas. Oi, sim. Sim, ok. Eu quero começar agradecendo a oportunidade, pastor José Carlos, pastor Josias, e a oportunidade também de estar aqui com o pastor Isaías. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho e representando o nosso Departamento de Evangelismo e Missões nesse tema tão importante e eu creio um tema desta noite que vai avançar, não é? Nós vamos avançar nesse tema, nessa reflexão e com a graça de Deus, com a direção do Senhor, vamos tornar isso realidade em nosso meio, né? Agora, eu estava aqui pensando assim de uma forma informal, pensando assim, poxa, as perguntas estão surgindo aqui. E assim, eu, em certa altura, eu me peguei assim, pensando automaticamente assim, bom, o que o pastor Isaías pensa a esse respeito? Porque a gente quer ouvir o pastor mais experiente nos assuntos, né? Então as perguntas surgiam aqui, bom, e imediatamente, bom, o que o pastor experiente pensa disso, né? Mas isso é bom, não é? E tomara que, se tornando realidade, outros pastores, mais pastores jovens, possam dizer o que o pastor Zé Carlos, o que o pastor Josias acabou de dizer também, no sentido de termos tido uma trajetória pastoral, e nós ainda temos, é verdade, mas respondendo à pergunta quem foi o seu mentor, quem influenciou você no seu pastorado, respondendo imediatamente a essa pergunta. Como que isso é importante? Não é? Eu perguntar ao pastor Josias quem foi a pessoa que influenciou o seu mentor, o pastor Josias responde imediatamente. Como que isso é claro na nossa vida, né? Pastor José Carlos também, eu também, e outros pastores certamente, né? Mas o que nós desejamos, pastor Isaías, é que outros pastores que estão começando agora, inclusive, possam também, numa certa altura da sua vida, do seu ministério, dizer assim com muita naturalidade, olha, eu tive um mentor, eu tive alguém que caminhou comigo, que teve paciência comigo, que me ensinou, não é? Como que isso é importante? Então, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de participar aqui desse momento, de estar aqui com os irmãos. Agradeço em nome do nosso Departamento de Evangelismo e Missões, o DEM, e dizer que nós estamos comprometidos com esta máxima, viu? Sozinhos vamos rápidos, mas juntos vamos mais longe, é isso? Isso mesmo. Isso. Então, é isso mesmo, graças a Deus. Muito obrigado. Eu quero só, se os irmãos me permitem, deixar aqui o pedido de oração. Gostaria que pedir oração, intercessão em favor da Neide, a irmã Neide, a esposa do pastor Julimar. Ela não passou bem ontem, foi internada, né? Graças a Deus agora à tarde ela já está melhor. Inclusive conversei um pouquinho com ela pelo WhatsApp, e o pastor Francisco Assis, o nosso conselheiro, que passou por uma cirurgia hoje também, não é? Eu acredito que ele esteja bem, mas gostaria de deixar esses dois pedidos de oração em favor da irmã Neide, esposa do pastor Julimar, o nosso conselheiro, e também do pastor Francisco Assis, tá bom? E orar pelo pastor reverendo Daniel Gonçalves Lima também, não é? Que já foi dito aí, o pastor, não é? Que continua firme e forte lá conosco na igreja servindo ao Senhor. Amém. Amém. E o Francisco Assis, ele deve estar lá no hospital assistindo, porque olha aí, ó. Ele mandou aí, ó, boa noite. Eu creio que seja ele, então né? Está tudo bem. Ele deve estar bem. Está bem. Está se recuperando aí, pastor Assis. Então,
obrigado aí aos amigos, irmãos e colegas que participaram dessa live. E na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um programa, o Dan Entrevista. Então, próxima sexta-feira, às 20 horas, você tem um encontro marcado conosco aqui. Até lá, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.